Graça e paz, meus queridos, amados em Cristo Jesus. Vamos estar fazendo uma leitura diária, como temos feito, e essa leitura diária está baseada no tema O Semeador. O semeador, nós sabemos que o que é semear. Acho que uma boa parte de nós já plantamos alguma coisa, né? Mesmo até na escola, quando em determinada matéria nós plantamos lá um feijão, um algodãozinho molhado, e a gente fica a observar o desenvolvimento daquele algodão. Ou quando plantamos um pequeno jardim dentro de casa, num vaso ou num quintal, ou quando plantamos alguma árvore frutífera ou uma planta, quem tem um quintalzinho com chãozinho, enfim. É sempre prazeroso quem tem esse hábito, quem gosta de fazer, sempre já plantou alguma coisa. E a palavra do semeador, ela é uma parábola em que Jesus aplica a todos nós, e naquela época aos seus discípulos, aos que ouviam, para ensiná-los a compreender a razão pela qual Jesus estava ali com eles e preparando para o futuro, para a eternidade que cabe a todos nós. E eu reitero que as parábolas de Jesus, elas foram fatos que aconteceram ou fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Jesus ele sempre lidava com as verdades. As parábolas de Jesus, elas nunca foram folclóricas ou fábulas, coisas que imaginárias, nunca foram isso. Sempre foram verdadeiras e sempre representou o cotidiano de cada indivíduo. Não que nós, como pessoas, não venhamos a utilizar algumas coisas folclóricas ou algumas fábulas para levar ao entendimento daquilo que queremos falar. Mas Jesus, ele sempre utilizou das verdades, sempre utilizou dos contextos, e isso é muito melhor do que qualquer fábula que se possa contar dentro de nossos preâmbulos de ensino ou de mensagem. E a nossa leitura está baseada no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 17, onde a palavra diz assim: a explicação da parábola, que no caso aqui a parábola do semeador. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aquele que não lhes é concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até os que têm lhe será tirado. Por isso lhes falou por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Até aqui. Interessante, né? A primeiro momento nos parece meio complicado, né? Ouvir e não entendam, para que não aceite com o coração. Então o que Jesus está dizendo aqui que essas parábolas elas eram totalmente destrinchadas, explicadas, desenhada, entre aspas, para os apóstolos, para que os apóstolos fossem
esse interlocutor, né? Aquele em que explicaria o conteúdo, a profundidade da importância dessa parábola, que num caso era a salvação em Cristo Jesus, era o conhecimento que liberta, para que os outros que não compreendiam as parábolas de Jesus não venham a ter um falso entendimento, uma falsa compreensão, para que pudesse, através de suas obras, tentar encontrar a salvação ou disseminar a salvação através de obras ou dos seus feitos. É o que a gente vê no nosso contexto no dia de hoje, não é verdade? Muitos ensinos voltados para o contexto das obras, e a obra sem fé é morta, e fé sem obra ela é morta. Isso a palavra de Jesus, em todo o seu contexto, nos ensina sobre isso. Então, a parábola ela tem essa especialidade de fazer-nos refletir sobre aquilo que está sendo colocado, né? Então a gente tem que se perguntar o que significa a questão da parábola. É claro que dentro do contexto a gente vai ver que Jesus às vezes fica um tanto aborrecido com os seus discípulos, porque tem reiteradamente sendo ensinado e acompanhando e vendo todas as coisas, mas não conseguiu compreender. Por que não conseguiu compreender? Porque o coração ainda estava impregnado com as coisas à sua volta. Quando nós nos desprendemos, os nossos sentimentos, nossos sentidos das coisas à volta, e nos concentramos na palavra, permitindo assim que o Espírito Santo fale no nosso coração, o entendimento vem à luz, os nossos olhos se abrem. Então é necessário que a gente tenha um coração aberto a ouvir, ler, e para poder entender essa visão panorâmica que Deus nos dá através da palavra, da leitura do semeador, né? Em que a terra boa, ruim, a terra boa ou terra ruim somos nós, a forma em que nós recebemos essa mensagem e a forma que nós vamos cuidar dela. Então Jesus está falando de nós mesmos, dos seres humanos, e da sua palavra, que é a semente. E quem semeia são os propagadores da palavra, aqueles que ensinam, aqueles que pregam, que estarão semeando nos corações. E muitos corações ainda não estão com uma terra boa e adubada para receber. E muitas vezes essa semente acaba morrendo e não germinando e dando bons frutos. Então, esse contexto, ele nos move para que a gente seja esse multiplicador da boa semente. Quando nos propomos a estudar sobre a questão de Jesus em suas parábolas, é para que nós possamos entender que nós somos esse semeador, nós somos essa continuidade, nós somos os profetas de Deus, nós somos os seus apóstolos, nós somos os seus mestres. Tudo isso entre aspas, porque nós somos essa continuidade de propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Deus nos dá muitas ferramentas, mas precisamos, além do nosso testemunho, dar vazão à voz, dar vazão, dar sentido à vida que temos com Cristo. E que nós possamos estar propagando isso e vivendo isso intensamente em nossa vida, no nosso lar, na nossa casa. E Deus tem nos ensinado que se o meu coração e o seu coração é uma boa terra, então essa semente, ela cria uma raiz e ela é profunda, que nem vento e tempestade vai arrancar essa raiz que está em cada um de nós. Meus queridos, seja um propagador da mensagem do Senhor Jesus, do bom testemunho da vida que tem levado com o Senhor Jesus.
Se ainda alguém não deu a oportunidade de ser uma terra boa para Cristo, deixa Ele preparar o seu coração. Deixa Ele preparar, deixa Ele colocar os adubos necessários nessa tua alma. Deixa Ele cuidar de você, para que a sua palavra entre em seu coração e ela possa germinar, te dar uma paz que o mundo nunca vai dar, mas só Jesus dá. Uma paz em meio às turbulências à sua volta, mas essa paz somente você vai sentir com Cristo Jesus. Que a parábola do semeador possa fazer sentido na sua vida, assim como tem sido feito sentido na minha vida e naquele em que está compartilhando contigo este momento. Deus te abençoe, meus queridos. Deus te ilumine e que possamos juntos crescer no Senhor Jesus. Amém? Amém.